Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, queridos, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo 1. Estamos aí estudando o Sermão do Monte. E o primeiro versículo a ser lido vai ser esse aqui. Lucas 11, versículo 1. Essa já é a 30ª mensagem do Sermão do Monte. E o tema é: Senhor, ensina-nos a orar. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E agora Mateus capítulo 6. Só voltar um pouquinho aí, Mateus 6, versículo 9 a 15. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Agora amém sim. Amados, depois de nos ensinar a como orar nos versos 5 a 8, que nós estudamos semana passada, ou melhor, retrasada, agora o Senhor Jesus nos apresenta um modelo de oração nos versos 9 a 15, aí de Mateus. Ele nos ensinou, como orar. Agora ele nos dá um modelo de oração. Não é uma oração para ser repetida palavra por palavra. Não é uma reza, até porque o Senhor Jesus já havia dito anteriormente sobre o perigo das vãs repetições, lá no versículo 7. Quem lembra aí? Lembra, não lembra? Quando orarem, disse Jesus, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, queridos, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. É um modelo. E não uma cópia de como orar, de ficar repetindo. Jesus não disse, orem com estas palavras, mas orem desta forma. Ou seja, usem esta oração como um modelo e não como um substituto. Porque tem gente que faz a oração do Pai Nosso, a reza, repetindo, não sabe nem do que está falando. E não tem nem noção do perigo que é orar a oração do Pai Nosso. Por exemplo, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quem não perdoa, não recebe perdão. E quando ora, está assinando o seu atestado de que não quer o perdão de Deus. Então, essa é uma oração tão simples, É um modelo tão simples que até uma criança pode fazer, mas também tão profunda que qualquer idoso deve também estar buscando esse modelo. Ou seja, é uma oração acessível a todos, seja rico, pobre, cultos, incultos, idosos ou crianças. É uma oração muito pessoal, que pode ser expressa com palavras e em linguagem não sofisticada, rebuscada. Palavras simples. Ela serve o quê? Para direcionar e estimular constantemente a nossa oração. É um modelo de como orar, repito, e não uma regra de ficar repetindo. Sendo assim, queridos, orar de acordo com esse modelo é a maneira certa de manter as nossas orações dentro da vontade de Deus. E, antes de analisarmos essa oração em si, a oração, é importante notar que ela foi o resultado do pedido de um discípulo. Ou seja, a famosa oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida da terra, foi o resultado do pedido de um discípulo. Aí em Lucas 11, 1, que lemos no início, diz que um dos discípulos pediu a Jesus o quê? Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então, esse pedido se deu depois de Jesus passar um longo período de oração. O interessante é que o discípulo não pediu a Jesus para ensiná-lo a pregar.
Ele não pediu a Jesus para ensiná-lo a curar, aconselhar, evangelizar, em como fazer sinais e maravilhas, mas pediu a Jesus o quê? Ensiná-lo a orar. Ele percebeu, esse discípulo, anônimo, ninguém sabe quem é, mas ele percebeu que tudo que Jesus fazia, ensinava e pregava, era fruto do seu relacionamento com o Pai. Irmãos, todo aluno precisa de um professor, né, que lhe ensine as matérias com paciência e amor. Todo filho precisa de um pai que seja um exemplo para eles. E glória a Deus que Jesus é um excelente professor e um ótimo exemplo para nós na arte da oração. É um excelente exemplo, né? Ninguém pode superar Jesus na arte de ensinar. Sendo assim, que façamos como aquele discípulo que pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Podemos até levar para o lado pessoal dizendo: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me, Senhor, ensina-me. Jesus sabe tudo sobre oração. E quando pedimos, clamamos, Ele vai nos ensinar a orar segundo a sua vontade. Antes de vir à terra, Ele já vivia em comunhão com o Pai. Ele é o exemplo de oração. E estando aqui entre nós, aprendeu a orar em meio às lutas, perseguições, calúnias e difamações e muitas lágrimas. E o mais lindo é que, depois de ter morrido na cruz, em nosso lugar, por nossa causa, né, e de ter ressuscitado ao terceiro dia, Ele continua orando no céu por cada um de nós. Orando por mim e orando por você. Ou seja, orar é o trabalho que mais lhe dá prazer no céu. Hebreus 7, 25 diz que Ele vive sempre para interceder por nós. Ou seja, tinha comunhão com o Pai antes de vir à terra, teve comunhão quando estava na terra e continua tendo comunhão e orando também por nós. Repito, então, Jesus não ensinou seus discípulos a pregar bem, mas como orar bem. Amados, saber falar com Deus é mais importante do que saber falar com os homens. E precisamos aprender essa arte de orar bem com Jesus. Que sejamos então como aquele discípulo que humildemente pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a esse discípulo e a nós como orar dentro da vontade de Deus, nos dando, né, um modelo de oração, que nós lemos o texto. E esse modelo ele é dividido basicamente em duas partes. Primeiro, ao orarmos devemos nos lembrar de glorificar Deus. Deus em primeiro lugar. Primeiro vem as coisas concernentes a Deus. E segundo, ao orarmos devemos nos lembrar das nossas necessidades humanas. Então não é pecado orar por alimento, por trabalho, por perdão, mas em primeiro lugar temos que exaltar a Deus. E como diz aí o doutor Augusto Cury, né, um psiquiatra famoso, a primeira parte dessa oração disseca a alma de Deus. E a segunda parte da oração do Pai Nosso disseca a alma humana. E é importante notar ainda que essa oração não começa com os nossos interesses pessoais, e sim com os interesses de Deus. Ou seja, o nome, o reino e a vontade do Senhor. E na primeira parte dessa oração famosa, precisamos reconhecer pelo menos 4 verdades. Ou seja, eu não vou estar expondo toda a oração do Pai Nosso hoje, até porque não daria tempo. E até porque em cada parte dessa oração será uma mensagem. Por exemplo, perdoa as nossas dívidas, vai ser uma. O pão nosso de cada dia vai ser outra. Nos livre da tentação, outra. Nos guarde do mal. Vai ser 3 ou 4 mensagens só falando sobre o mal, que é o maligno, o diabo. Então temos muito a aprender com essa oração. Primeiro, precisamos reconhecer a paternidade de um Deus que está nos céus. É o que está aí no capítulo 6, verso 9, parte A. Pai nosso que está nos céus. Amados, Deus é muito chegado, próximo, pois Ele é Pai nosso, apesar de estar muito longe, nos céus. É Pai nosso, próximo, mas está longe, nos céus. Ele está lá nos céus ao mesmo tempo que está aqui conosco. Dá para entender? Ele é onipresente. Está lá, está cá. Isaías 57:15
diz que Deus habita num lugar alto e santo. Alto e santo, nos céus, mas habita também com o contrito e humilde de espírito. Ou seja, Ele é o Pai nosso aqui na terra, mas habita num lugar santo e alto lá no céu. Apesar de habitar em um alto e sublime trono, Ele habita também, diz o texto de Isaías 57, Ele habita com humilde, com contrito e abatido de espírito. Apesar de habitar nos céus, Ele não é um ser distante e indiferente às suas criaturas aqui na terra. O deísta diz que Deus criou todas as coisas, e depois largou de mão. Está lá resolvendo seus problemas, não quer nem saber do que acontece aqui na terra. Mas esse não é o Deus bíblico, não. E mais, esse Deus que está nos céus, Ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus condena a idolatria. Deus condena transformar Deus num pedaço, por exemplo, de gesso. Alguns anos atrás, um homem chamado Francisco Ribeiro de Souza, ele entrou, como de costume, numa igreja que estava cercada de imagens de escultura, de vários santos. E ali ele ouviu uma voz dos céus que lhe dizia: Francisco, olha para cima, eu não estou aí. Olha para cima. Alguns dias depois ele entrou em outra igreja também cercada de imagens para todos os lados, onde Deus lhe falou novamente dizendo: Francisco, olha para cima, eu não estou aí. Olha para cima. E esse senhor caiu com o rosto em terra diante da presença divina e não foi desobediente à voz que ouviu e nem à visão que teve. Ele abandonou por completo as imagens de escultura para adorar e servir alegre, fiel e fervorosamente ao próprio Criador até o dia da sua morte. Se tornou um pregador do Evangelho. Por quê? Porque ele entendeu que Deus está nos céus e nada pode ser comparado a esse Deus a uma imagem de escultura. Então, a experiência desse humilde homem é a mesma de multidões e multidões ao redor do mundo, através dos séculos, pois no meio da idolatria, no meio do formalismo em muitas igrejas, há sempre uma voz que diz: não estou aí, olhe para cima. Isso porque, apesar de estar nos céus, Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece, nos ama, nos protege e nos abençoa constantemente. E mais, queridos, temos que ter em mente também que o Deus a quem servimos, oramos, Ele é Pai. É Pai nosso. Um Pai que cuida, que ama, que compreende, que provê e que tem poder para atender às nossas necessidades. Ele é onipresente, sim, mas onipotente também. Vale ressaltar que todos os pronomes dessa oração, de modo geral, estão sempre o quê? No plural e não no singular. Sendo assim, ao orarmos, precisamos nos lembrar que somos parte da família de Deus, constituída de cristãos de todo o mundo. É Pai nosso, não é simplesmente Pai meu, é Pai nosso. Irmãos, somos membros da família de Deus, somos irmãos uns dos outros, somos filhos do mesmo Pai. Agora, o ponto que Jesus defende aqui não é que todos os homens, todos os seres humanos sejam filhos de Deus por natureza, mas que somente os seus discípulos, pela graça de Deus, foram adotados na família de Deus. Não cremos naquilo que muitos apregoam por aí sobre a paternidade universal de Deus, que Deus é Pai de todos, indistintamente. Queridos, Deus só é Pai de quem recebe a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador eternamente. 1 João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam quem? A Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, filhos adotados. Isso é o que a Bíblia diz. Ou seja, só pode invocar a Deus como Pai aquele que recebe a Cristo Jesus como Filho.
como Senhor e como Salvador. Só pode chamar Deus de Pai aquele que foi adotado em sua família por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso porque Jesus é o Filho único do Pai. Único. E somos filhos adotados nessa família quando nos arrependemos de nossos pecados e confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, quem tem um filho de Deus, esse sim tem o Pai. E mais ninguém. Em João, ou 1 João 2,23, diz que qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Agora, uma pergunta: como podemos nos dirigir a Deus legitimamente como Pai, sendo que, por natureza, humanamente falando, não somos filhos? Como? Segundo as Escrituras, somos filhos da ira. E Deus não é o nosso Pai. Porém, podemos chamá-lo de Pai apenas porque Ele nos adotou em sua família. Adotivos. As Escrituras nos dizem que é somente pelo Espírito Santo que agora podemos clamar Abba, Pai. Somente assim. Portanto, sempre que fizermos a oração do Pai Nosso, devemos nos lembrar, sempre, continuamente, que estamos orando como filhos adotivos de Deus e que nosso irmão mais velho, Jesus, é o único filho natural dele. Nós fomos adotados. Adoção é algo lindo, né? A pessoa escolhe. A pessoa vai lá, vê qual as características da criança, né? Tem detalhes que ela vai escolher. Assim Deus fez conosco. É um grande privilégio ser filho adotivo de Deus. Sendo assim, se Jesus se revelou a você como Pai, então invoque a Ele com todas as suas forças. Clame ao Senhor, que Ele está atento à sua e à minha oração. Podemos até nos achar indignos de chamá-lo de Pai. No entanto, sempre que o invocamos com sinceridade, Ele nos ouve com alegria e nos atende segundo a sua vontade. Lembram do filho pródigo? Filho pródigo, ele se achava indigno de voltar para a casa do pai. No entanto, assim que voltou, foi recebido como? De braços abertos, como filho e não como escravo. Outro detalhe ainda, Eclesiastes 5:2 diz que Deus está nos céus e nós estamos aqui na terra. Os céus são o quê? Obras de suas mãos, e a terra é o estrado dos seus pés. Deus habita no alto e sublime trono. Habita nos céus, Ele está nos céus. É interessante que quando o primeiro cosmonauta russo, Yuri Gagarin, ele retornou de sua viagem ao espaço, ele fez uma declaração em tom de deboche, sarcástica, dizendo o seguinte: por mais que eu tenha procurado durante minha permanência ali, no espaço, eu não vi qualquer evidência da presença de Deus. Porém, queridos, o que o Gagarin não entendeu é que ninguém precisa ir ao espaço sideral para ver as múltiplas evidências da existência do Criador, uma vez que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Amém. Você não precisa ir no espaço. E geralmente quem vai não vê nada mesmo. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, queridos. Sendo assim, precisamos ter reverência e humildade perante o Pai Nosso que está nos céus. Sabe por que eu digo isso? Algumas vezes falamos com Deus como se estivéssemos falando com o nosso amiguinho da escola ou coleguinha do trabalho. Porém, se ele aparecesse diante de nós, como ele realmente é, a nossa atitude seria como a de Daniel, boca no pó. Nos prostraríamos com temor e tremor diante da sua majestade. Esta deve ser a nossa postura quando nos colocarmos diante dele. Somos convidados a nos apresentar com ousadia, sim, mas nunca com arrogância ou soberba. Um outro detalhe ainda, quando Jesus nos ensinou a orar Pai Nosso que está nos céus, ele estava fazendo aí um contraste interessante com relação aos pais aqui da terra, dizendo que ele é um pai celeste, distinto dos pais humanos, diferente. Isso porque os pais humanos, por melhores que sejam, são falíveis e muitas vezes erram na educação dos filhos. É ou não é?
E tem pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de Pai porque associa o Pai Celeste com o Pai humano. E pensam que o Deus Pai da Bíblia é parecido com o seu pai humano aqui na Terra. Amados, os pais humanos muitas vezes não têm recursos para cuidar das necessidades reais de seus filhos. Os pais humanos aqui, nossos pais, muitas e muitas vezes ficam aquém das suas responsabilidades. Muitos pais são negligentes, perversos, insensíveis e tem até pais cruéis. E às vezes a pessoa associa a experiência que teve como filho, se foi ruim, a um Deus que é Pai. Mas Jesus está ensinando a orar ao Pai Nosso que está nos céus. Não faça uma só, a não ser que teu pai tenha sido muito bom, ou seja, muito bom. Só não pode ser um pai naca, um pai bonachão, e pensar que Deus é um bonachão também. Porém, o Pai que está nos céus, ele é infalível. Amém? O Pai que está nos céus é todo poderoso e todo amoroso. Ele é distinto dos pais humanos, porque ele é o Pai celeste. Ele é tudo de bom que um pai terreno tem. E não tem nenhum dos defeitos que o pai terreno tem. Ou seja, o nosso Deus é o Pai ideal. Ideal. Ele é o Pai que está nos céus e por isso podemos nos achegar à sua presença sem medo e sem receio. Segundo, ao orarmos precisamos reconhecer a realidade de um Deus que é santo. Santo. Versículo 9, parte B. O Senhor Jesus nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. Deus santo. O texto grego diz: permita que o teu nome seja santificado. Permita que o teu nome seja santificado. Ou seja, é como se orássemos da seguinte maneira: Senhor, eu quero que o teu santo nome seja santificado hoje por meio da minha vida. Que o teu nome seja santificado hoje por meio da minha família, do meu trabalho, na minha escola. Que eu seja um instrumento em tuas mãos. Que meus atos, palavras e pensamentos santifiquem o teu santo nome aqui na terra. Que o meu estilo de vida seja para alegrar o teu coração e para santificar o teu santo nome. Até porque nós levamos sobre nós o nome do Senhor. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. As pessoas vão associar-nos sempre a Jesus e a palavra dele. E grande é essa responsabilidade. Eu sei que não posso tornar o nome de Deus mais santo do que é. No entanto, sei também que a maneira como eu vivo pode trazer glórias a Deus e santificar o seu nome nos céus. Eu posso orar também: Senhor, que o seu nome seja santificado no meu casamento, que o seu nome seja santificado no meu trabalho, onde estudo, aonde moro. Senhor, santifica o teu nome em mim. Ou seja, queridos, santificar o nome de Deus é tratar com alta consideração e honra a pessoa do próprio Deus em nossa vida. Santificamos o nome de Deus quando reconhecemos a santidade de seu caráter e permitimos que ele reproduza esse mesmo caráter em nós, no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Portanto, santificar o nome de Deus é o mesmo que adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo por meio do nosso viver. Isso porque Deus é o quê? Santo, santo e santo. E todo aquele que o chama de Pai deve andar em temor e santidade de vida. Santificado seja o teu nome. É disso que Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, 15 a 17, ele diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Grande é a nossa responsabilidade. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Somos peregrinos nessa terra, cada um de nós. E o apóstolo Pedro diz: sejamos santos, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que o nome de Deus venha a ser santificado em nossas vidas dia após dia.
Terceiro, ao orarmos, precisamos desejar também a vinda do reino de Deus a nós. Versículo 10, parte A, o que diz? Venha o teu reino. Essa oração, quer dizer, é uma petição para que Deus reine e manifeste sua soberania, poder e majestade aqui na terra, em nossa vida, em nossos lares. Ela deve ser uma expressão, deve ser um desejo profundo de que nossa casa seja uma extensão do céu. Venha o teu reino. Queridos, essa oração não é outra coisa senão o forte desejo de ter o céu na minha vida, o céu nos meus pensamentos, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Essa oração é o mesmo que pedir a Deus o seguinte: Senhor, venha o teu governo, venha o seu domínio, venha o seu senhorio sobre mim, venha reinar, Senhor, na minha vida, no meu casamento, na minha família, venha reinar, Senhor, na minha casa, nos meus negócios, nas minhas atitudes, venha reinar, Senhor, em meus pensamentos. Essa oração é como repetir aquele hino antigo que dizia o seguinte: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Aí a estrofe é linda. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Venha o teu reino. E mais, amados, essa oração também é uma oração, pode-se dizer, missionária. Venha o teu reino. Na medida que o evangelho é anunciado e os pregadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras, vai se estendendo. Portanto, quando pedimos em oração que o reino de Deus venha, estamos com isso desejando que o evangelho seja pregado até os confins da terra. Que o evangelho chegue em lugares que são proibidos, como Coreia do Norte, que se você for encontrado com uma Bíblia, você já pega prisão perpétua ou morte. Então estamos com isso orando também para que as pessoas se convertam a Cristo em todos os continentes. É uma oração missionária. Venha o teu reino. Estamos clamando também para que a luz do Evangelho de Cristo ilumine os corações escurecidos pelo pecado. Portanto, queridos, que possamos orar: Senhor, que o teu reino venha sobre essa terra, que o teu evangelho seja pregado e que o poder do teu Espírito Santo acompanhe a pregação do evangelho, que a tua igreja seja fortalecida, que a tua causa sobre a terra avance e as obras de Satanás sejam destruídas em nome de Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Reina hoje, Senhor. Reina em mim. Podemos também aproveitar e orar dizendo: se o Senhor quiser me usar para que o reino seja estabelecido nessa terra, me usa, Senhor. Faz de mim um instrumento, faz de mim um canal. Se o Senhor quiser usar meus filhos, eu os consagro a Ti, para que o Senhor os use para propagar as boas novas do Evangelho. E essa também é uma oração para que o reino venha de uma vez por todas, na segunda vinda de Cristo. Nesse glorioso dia, a morte, o pecado, o choro, a tristeza e o diabo serão expulsos para sempre desse mundo. No penúltimo versículo do Apocalipse, o Senhor Jesus diz: certamente cedo venho. E o apóstolo João confirmou isso dizendo lá em Apocalipse 22:20, amém, ora vem Senhor Jesus. Amém, queridos? Por fim, concluindo, ao orarmos, precisamos reconhecer que a vontade de Deus deve ser feita na terra e não a nossa vontade ser feita nos céus. Oração perigosa. Versículo 10, parte B. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, essa é uma oração que pode destruir nossos sonhos. Essa é a oração que pode destruir os nossos sonhos. Inclusive, o pastor Rodrigo Bibo, que eu gosto muito, escreveu um livro cujo título é O Deus que Destrói Sonhos. A capa do livro é interessante, tem um sorvete no chão, tipo assim, Deus derrubou o sorvete. A oração que destrói sonhos.
Amados, Deus tem uma vontade, um plano e um querer para cada um de nós. Porém, muitas vezes, a vontade dele não é a nossa vontade. Isso é fato. Na verdade, os sonhos de Deus podem ser verdadeiros pesadelos para cada um de nós. Sonho de Deus, para nós pode ser pesadelo. Porém, os sonhos e planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amém? O Senhor enxerga lá na frente. Nós temos uma visão bem limitada. O Senhor conhece o que é melhor. Portanto, o que Jesus nos manda pedir é que a nossa vida na terra seja o mais próximo da vida no céu. E mais, a expressão na terra como no céu pode naturalmente ser aplicada à santificação do nome de Deus, à propagação do seu reino e à consumação da sua vontade. Sendo assim, não temos o direito de pedir a Deus qualquer coisa que desonre o nome dele, que impeça o avanço do seu reino, ou que seja um empecilho à sua vontade aqui na terra. Então, ao orarmos, não podemos desejar que nossa vontade seja feita nos céus, mas sim que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Ainda que isso me doa, ainda que a vontade de Deus possa me fazer triste, a vontade dele é melhor do que a minha. Ainda que a vontade de Deus seja aquilo que eu não quero, é a melhor. Ainda que a vontade de Deus seja completamente diferente daquilo que eu imagino, ainda é melhor. Que possamos orar e orar para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, na minha igreja, no meu trabalho, na escola e principalmente na nossa nação. Amém? Que está uma situação bem caótica na nossa nação. Que possamos orar pelo nosso país, queridos. A situação não está boa. E se continuar como está, vai piorar mais ainda. Amém?